Seja bem-vindo ao canal Nos Conectando com Deus. Hoje, vamos mergulhar em uma passagem forte, vívida e profundamente atual de Provérbios, capítulo 1, versículos 20 a 23. O tema é claro: a sabedoria está falando. Você está ouvindo? Vamos à leitura do texto. Provérbios 1, 20 a 23. A sabedoria clama em voz alta nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, brada nas esquinas movimentadas, nas entradas das portas da cidade, profere as suas palavras. Até quando, ó inexperientes, vocês vão amar a inexperiência? Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se vocês atenderem à minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Essa é uma cena muito poderosa, a sabedoria personificada, como alguém gritando nas ruas, tentando chamar atenção no meio da correria da vida. Ela não está escondida, nem trancada em uma biblioteca ou em um templo distante. Ela está nas ruas, nas praças públicas, nas esquinas movimentadas, nos lugares de entrada, de fluxo, de escolha. O que isso nos diz? Que Deus está sempre falando. A sabedoria de Deus não é secreta, elitista ou inacessível. Ela é pública, viva, insistente, disponível. Mas há um problema: muitos não escutam. Vivemos em um tempo de vozes por todos os lados: redes sociais, notícias, conselhos, gurus, ideologias, entretenimento. Mas, apesar de tanto som, muitos estão surdos para a voz da sabedoria verdadeira, aquela que vem de Deus. A sabedoria clama e o mundo passa apressado. A sabedoria avisa e as pessoas zombam. A sabedoria aponta o caminho e os corações preferem atalhos. Essa passagem nos mostra que o problema não é a ausência de direção, mas a rejeição da direção certa. A pergunta que fica é: nós temos dado ouvidos à sabedoria de Deus? Ou apenas estamos ouvindo o que confirma o que já queremos fazer? Neste devocional, vamos refletir sobre como Deus tem falado conosco, como a sabedoria está disponível para todos e o que precisamos fazer para ouvi-la, recebê-la e andar com ela. Uma das primeiras lições que Provérbios 1, 20 a 21 nos ensina é que a sabedoria não está oculta. Pelo contrário, ela está gritando em voz alta nos lugares mais comuns da vida. Veja o que o texto diz. A sabedoria clama em voz alta nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, brada nas esquinas movimentadas, nas entradas das portas da cidade. Percebe o cenário? É a vida real. A sabedoria não fala apenas no silêncio da oração, nem somente dentro de templos. Ela fala no meio do movimento, nos cruzamentos da vida, nos lugares onde tomamos decisões. Isso significa que Deus está constantemente tentando nos alcançar. Na rotina, no trânsito, nos relacionamentos, nos dilemas éticos, nas decisões de trabalho, nos alertas do coração. Mas, por que então tantas pessoas vivem sem sabedoria? Porque ouvir exige atenção, e atenção exige desacelerar, e desacelerar exige humildade. A sabedoria não está escondida, mas muitos estão ocupados demais, distraídos demais, ou orgulhosos demais para parar e ouvir. Muita gente hoje acha que já sabe tudo. Outros estão tão seduzidos pela cultura do mundo que nem percebem que estão caminhando na direção oposta à verdade. A sabedoria clama, mas você precisa escolher escutar. Lembre-se, Deus fala de muitas formas. Ele pode usar um versículo lido por acaso, uma pregação simples, um conselho sincero, um desconforto no coração, um erro repetido que se torna um alerta. Mas, se você está muito ocupado com suas próprias certezas, pode ignorar todos os sinais. E como diz o versículo 22, essa surdez tem raiz no desprezo. Até quando, ó tolos, desprezarão o conhecimento? Quando não damos ouvidos à sabedoria, estamos dizendo a Deus:
Eu sei me guiar sozinho. E essa é uma escolha perigosa. A sabedoria não está longe. Ela está próxima. Ela está gritando. Mas você precisa estar disposto a ouvir, a ajustar sua rota e a admitir que precisa ser guiado. Vamos falar sobre os 3 grupos que resistem à sabedoria e como cada um deles representa uma atitude do coração que precisamos vencer. Provérbios 1:22 faz uma pergunta direta, na verdade, 3 perguntas, cada uma direcionada a um tipo diferente de pessoa. Até quando, ó inexperientes, vocês vão amar a inexperiência? Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Aqui, a sabedoria identifica 3 posturas perigosas diante da verdade. 1. Inexperientes ou ingênuos. Esses são os que ainda não aprenderam, mas se acomodam na ignorância. Não têm firmeza, vivem no tanto faz. Não rejeitam Deus de forma agressiva, mas vivem como se não precisassem da sabedoria. Eles dizem: eu não sei o que é certo, mas também não me importo em descobrir. O problema? Quem não busca a verdade acaba seguindo qualquer voz. 2. Zombadores. São aqueles que escutam a sabedoria, mas riem dela. Transformam o sagrado em piada. Desprezam princípios espirituais e fazem pouco caso da palavra de Deus. Vivem como se tudo fosse brincadeira, como se nunca fossem prestar contas. São arrogantes, cheios de si e acham que não precisam mudar. A zombaria os impede de ouvir qualquer correção. E isso é muito sério, porque a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. 3. Tolos. Aqui estão os que conhecem a verdade, mas a rejeitam. Sabem o que é certo, já ouviram conselhos, já foram alertados, mas preferem seguir seus próprios desejos. Esse grupo é o mais perigoso, porque não age por ignorância, mas por rebeldia. Escolhem o erro com consciência. É por isso que a sabedoria, com amor e urgência, pergunta: até quando? Essa pergunta ecoa hoje. Quantas vezes Deus já te falou? Quantas vezes o Espírito Santo te alertou com um incômodo sutil, uma palavra, uma mensagem, uma repreensão? A sabedoria não desiste de chamar, mas há um limite para ignorar o chamado. Agora refletiremos sobre as consequências de rejeitar a sabedoria e como isso pode afetar toda a nossa vida espiritual. Até aqui, vimos que a sabedoria clama. Ela se manifesta em lugares acessíveis, fala com insistência e alerta 3 tipos de pessoas que a rejeitam. Agora precisamos olhar para algo sério. O que acontece quando decidimos ignorar essa voz? O livro de Provérbios é claro. Negligenciar a sabedoria não é neutro. Traz consequências. A primeira e mais perigosa delas é a insensibilidade espiritual. A pessoa que recusa a repreensão, que zomba da verdade, que despreza o conhecimento, vai se tornando cada vez mais surda à voz de Deus. Com o tempo, o coração endurece, a consciência se torna indiferente, e aquilo que antes incomodava já não incomoda mais. Provérbios 29:1 diz: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Ou seja, ignorar repetidamente os alertas de Deus pode nos levar a um ponto sem volta. Mas além da insensibilidade, vem a colheita dos frutos da tolice. Quem despreza a sabedoria geralmente escolhe o caminho do prazer imediato, da autoproteção, da vaidade ou da conveniência. E esses caminhos parecem bons no começo, mas terminam em dor. Provérbios 14:12 reforça: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. E essa morte não é apenas física, é morte espiritual, distância de Deus, morte emocional, culpa, medo, vazio, morte de relacionamentos, consequências dos nossos erros, morte de propósitos,
quando nos desviamos do que Deus tinha planejado. Quantos não estão hoje sofrendo, feridos, perdidos, não porque Deus falhou, mas porque ignoraram conselhos, desprezaram avisos, seguiram o coração em vez da palavra? Mas a beleza de Provérbios 1:23 é que mesmo após todo esse apelo, a sabedoria ainda faz um convite de esperança. Se vocês atenderem à minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Ou seja, ainda dá tempo de voltar. Deus está mais interessado em restaurar do que em punir. Mas para isso é preciso parar, ouvir e mudar de direção. Vejamos como Deus fala conosco hoje e como podemos cultivar um coração disposto a obedecer. A sabedoria continua falando. O Espírito de Deus continua nos alertando, nos ensinando, nos chamando. A grande questão é: estamos ouvindo? E mais do que isso, estamos dispostos a obedecer? Em Provérbios 1:23 há um convite direto. Se vocês atenderem à minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Essa é uma promessa poderosa. Mas antes dela, há uma condição: se vocês atenderem. Ou seja, Deus quer nos ensinar, mas primeiro precisamos nos abrir para ouvir. Muitas pessoas dizem: Deus nunca fala comigo. Mas será que não é o contrário? Será que Deus tem falado e nós é que não temos prestado atenção? Deus fala de muitas formas, e algumas delas são bem mais simples e profundas do que imaginamos. 1. Pela sua palavra. A Bíblia é a principal fonte da sabedoria de Deus. É nela que estão os princípios eternos, os conselhos para cada área da vida, as promessas e os alertas. Quem lê a palavra com o coração aberto, ouve Deus falar todos os dias. 2. Pela correção e repreensão. Às vezes, Deus fala através do confronto, quando alguém nos mostra que estamos errando. Isso dói, mas é amor. Provérbios 27:6 diz: leais são as feridas feitas pelo que ama. O orgulho rejeita a correção, mas a humildade a abraça e cresce com ela. 3. Pela voz do Espírito Santo no coração. Pode ser um incômodo, uma inquietação, uma paz que some repentinamente, um não interior. O Espírito Santo fala com aqueles que cultivam comunhão com Ele. 4. Pelas circunstâncias da vida. Portas que se fecham, atrasos, interrupções. Muitas vezes são meios de Deus nos redirecionar. Às vezes, o livramento vem disfarçado de frustração. Mas para ouvir tudo isso, é preciso silenciar o barulho do mundo. É preciso parar, refletir, orar, buscar. E, acima de tudo, estar disposto a obedecer, mesmo que a resposta de Deus for diferente da nossa vontade. A sabedoria não grita para ser ignorada. Ela grita para ser seguida. E quando seguimos a voz de Deus, Ele cumpre sua promessa de derramar sabedoria e revelar seus pensamentos. Chegamos ao fim deste devocional, e o que ouvimos hoje não é apenas uma reflexão, é um convite direto de Deus. A sabedoria está clamando, e agora é a sua vez de responder. Provérbios 1:20-23 nos lembra que Deus fala, Deus adverte, Deus corrige, Deus convida, e se ouvirmos, Deus derrama sabedoria sobre nós. Talvez você esteja vivendo um tempo de confusão, dúvida ou decisões importantes. Ou talvez você tenha ignorado conselhos, desprezado repreensões, seguido seus próprios caminhos. Mas hoje Deus está dizendo: volte, ouça, atenda a minha voz. Eu quero te mostrar os meus pensamentos. O que isso significa? Significa que Deus não quer apenas que você viva bem. Ele quer te dar discernimento, te livrar de enganos, te preparar para viver o que Ele sonhou para você. Mas isso exige humildade e decisão.
Por isso, eu quero te convidar agora a fazer essa escolha espiritual. Ouvir a voz da sabedoria. Seja através da palavra, da oração, de um conselho ou de uma repreensão. Não endureça o seu coração. Antes de encerrar, gostaria de fazer uma oração. Senhor Deus, te agradecemos porque a tua sabedoria não está escondida. Ela clama, ela busca, ela nos chama com amor e verdade. Pedimos perdão por todas as vezes em que ignoramos a tua voz. Por orgulho, por distração, por medo ou por rebeldia. Mas hoje, com humildade, queremos voltar os nossos ouvidos para ti. Dá-nos um coração ensinável. Desperta em nós o desejo de ouvir e obedecer. Que não sejamos tolos, zombadores ou indiferentes, mas discípulos atentos, sedentos da tua direção. Revela os teus pensamentos como prometeste. Derrama sobre nós o teu espírito de sabedoria. Queremos andar contigo, crescer contigo e viver conforme a tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra falou com você, curta este vídeo. Isso ajuda a espalhar esse conteúdo a mais pessoas. Inscreva-se no canal para receber novos devocionais bíblicos toda semana. Comente aqui embaixo. Você sente que Deus está te chamando a ouvir mais e agir com mais sabedoria? Compartilhe sua experiência. Vamos crescer juntos. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa voz hoje. Que Deus te abençoe.